noite de fúria. Você acha que um jogador pode ter uma reação como esta ao ser vaiado? Vamos mostrar o descontrole de Fabrício no jogo do Internacional. A tranquilidade de volta. O Globo Esporte vai analisar as razões para a melhora de rendimento do Atlético nos últimos jogos. Novo líder, o que fez o atacante Marquinhos virar uma referência no Cruzeiro de 2015. E ainda um torcedor figurinha que virou uma espécie de mascotinho da equipe de basquete do Minas. Ei, Coelho. Ah, que gracinha! Muito boa tarde para você. Gente, domingo a bola volta a rolar pelo Campeonato Mineiro na tela da Globo. Tem Cruzeiro e Tombense ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Cruzeiro do incansável Marquinhos, né? Que quer fechar a primeira fase na ponta da tabela. Treino físico para ele parece moleza. Corre uma distância maior do que os companheiros e ainda volta dando risada. Às vezes eu procuro trabalhar um pouquinho ali mais sorrindo, porque aí a gente esquece um pouquinho o sol, né? Marquinhos, pernas finas, impressiona pela velocidade e resistência. E parece que não cansa, né? Corre tanto que às vezes as chuteiras precisam mais de água do que ele. Quando embala, só assim para pará-lo. Marquinhos é o motorzinho do Cruzeiro. Desde quando ele chegou, nós já percebemos que ele tem uma força para atacar e uma força para defender. O Marquinhos é um exemplo de quem sabe aproveitar oportunidades. No ano passado, ele era um coadjuvante, muitas vezes nem era titular. Mas nesta temporada, com a saída de jogadores importantes, como Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, ele se tornou uma referência, um dos jogadores mais importantes do time. Estou trabalhando para poder fazer o meu papel, né? Papel de protagonista. Peça-chave no esquema do técnico Marcelo Oliveira. Dos 15 jogos do time neste ano, participou de 13. O Marquinhos é um excelente jogador, é um jogador muito inteligente, habilidoso e tem uma boa finalização. Fez 4 dos 25 gols do Cruzeiro nesta temporada. Quando não marcou, deixou os companheiros na cara do gol. Foram 4 passes preciosos. A gente sabe que para a gente fazer belos jogos tem que trabalhar bastante, tem que estar focado, pezinho no chão. Então é isso que eu venho sempre buscando. Virou um líder dentro de campo. Fala, orienta, gesticula. E quem vê a entrega dele, tenta seguir o exemplo. O Cruzeiro de hoje é Marquinhos e mais 10. Depois de um início de ano sem bons resultados, o Atlético voltou a passar confiança para a torcida. O time cresceu de produção na hora certa, nos momentos decisivos da Libertadores e também do Campeonato Mineiro. Os jogadores do Atlético comemoram o ótimo momento do time. Das 14 partidas na temporada, o Atlético venceu as últimas 4, aproveitamento de 100%. Nas 10 primeiras, a equipe teve altos e baixos e um aproveitamento de 53,33%. Mas o que será que mudou no Atlético? O que fez uma equipe irregular reencontrar o caminho das vitórias? A resposta pode estar nos números. Um dos motivos são as poucas mudanças no time titular. Entre eles, 2 jogadores de referência. O lateral Marcos Rocha e o atacante Lucas Prato voltaram de lesões e o quarteto ofensivo também não foi alterado. Cárdenas, Luan, Carlos e Prato. Você ter sequência de partidas e jogando bem, conseguir manter uma estrutura de equipe, isso facilita no momento que, no que diz respeito ao entrosamento da equipe. Mais entrosado, o Atlético passou a chutar mais pro gol. E se finaliza mais, a chance de acertar é maior. O Galo fazia uma média de quase 1,5 gols por partida. Agora são quase 3. Se você pegar os últimos jogos, a equipe fez placares um pouco mais elásticos, né? 3-0, 4-0, 3-0. Então mostra uma evolução, não só defensiva, mas também como ofensiva. A equipe tem jogado de forma bastante equilibrada. Na defesa, os números também melhoraram. O Galo sofreu 10 gols em 10 jogos, média de 1 por partida.
Nas últimas 4 partidas, não levou nenhum gol. O caminho que a gente vem fazendo, vem conseguindo resgatar nosso bom futebol. E quando você vence e sem sofrer gols, mostra que a equipe está equilibrada. Equipe mais entrosada e confiante em busca da 5ª vitória seguida. E quem sabe terminar a primeira fase do Campeonato Mineiro na liderança. Já acreditei tantas vezes, porque não acreditaria agora, né? A gente tem que fazer a nossa parte. É o momento da gente fazer nosso trabalho, fazer nossa parte, buscar uma vitória. E caso o Cruzeiro venha tropeçar, a gente assegurar essa primeira colocação. Agora vamos falar da Copa do Brasil, que é o seguinte, né? O time visitante que ganha o primeiro jogo por 2 gols de diferença elimina o adversário. Só que os anfitriões não deixaram isso acontecer, não. Olha aí os gols. O Grêmio estreou em Campina Grande, na Paraíba. Douglas fez 1-0. O Campinense empatou com Felipe Alves e Luan deu a vitória para o Grêmio. O segundo jogo entre os dois times vai ser em Porto Alegre. Outro jogo na Paraíba, duelo de Botafogos. O time da casa saiu na frente com Rafael Oliveira. Bill empatou de pênalti para o time carioca. Olha o Bill aí de novo virando o jogo. Mas o Rafael Oliveira deixou tudo igual entre os Botafogos. Vai ter o jogo de volta no Rio. O Vasco jogou no Acre, fez o primeiro contra o Rio Branco com Tales. O Douglas Silva ampliou. Mas o golaço de Quinho deu ao Rio Branco a chance de fazer o jogo de volta no Rio de Janeiro. O Sport foi a Dourados, no Mato Grosso do Sul. Joelinton fez o primeiro contra o Ceni. Regis marcou o segundo. Mas o Marcelo Teves descontou para o Ceni. A partida de volta vai ser no Recife. O Ituano venceu o Joinville com gols de Cleison, Jonathan e Ronaldo. Como jogou em casa, vai ter que fazer a partida de volta em Santa Catarina. A rodada teve 2 jogos de volta. O Goiás ganhou do Santo André e se classificou com gol de Eric. Cleiton fez o primeiro do Figueirense contra o Princesa de Solimões. O time amazonense empatou com Nando. E o Derete deu a classificação ao Figueirense. Agora a gente vai falar de um torcedor muito especial, um garoto de apenas 10 anos que virou mascotinho do Minas. Ele não se desgruda dos ídolos e já leva jeito com a bola laranja. Controle de bola, arremesso preciso, qualidades de um promissor talento do tênis. Já ganhou 2 torneios de tênis aqui em Belo Horizonte, né? Charles tem 10 anos e um apelido, Chess. É assim que gosta de ser chamado. Filho de brasileira e de um canadense. Bisneto de Stuff Miller, campeão olímpico do hóquei no gelo pelo Canadá em 1928. E quando morava lá com os pais, o tênis começou a dar lugar a outra paixão. Minha esposa, que é médica radiologista, ela ganhou de um amigo, outro radiologista lá, um par de ingressos para um jogo dos Raptors, Toronto Raptors, do NBA. E ela levou o Chaz e ele ficou alucinado. Eu fiquei lá, eu não tirava meu olho, nem para comer pipoca, eu pegava pipoca. Há 2 anos, a família voltou a Belo Horizonte. Foi morar pertinho do Minas. É claro que o Chess não ia ficar só olhando. Alonga, corre, marca, dá assistência, se erra, tenta de novo, aprende. No basquete não é gostar mais, tem que gostar de tudo, para fazer tudo certo, para tentar ganhar o jogo e divertir. Chess dá os primeiros kicks na bola na base do Minas, mas nem sempre é visto por lá. Bem no início eu fiquei assustado, porque às vezes eu fui lá caçar ele e não achei. Então, com o tempo, de verdade, foi um monitor da área, espaço das crianças, que falou, não, eu acho que o Chaz está na arena, porque tem treino. E todo dia ele está lá. Então eu fui lá, e foi lá Chaz ao lado do técnico, sentado, como ele fosse o técnico, ele estava conversando sobre o treino, né? Chess vai a todos os treinos da equipe profissional do Minas.
Entra na quadra, fica bem à vontade. Ei, Coelho. Beleza? Tudo. Busca uma bola aqui, outra ali, enxuga a quadra, observa, pratica, se diverte. Chess virou mascote da equipe, que está em 5º lugar no Novo Basquete Brasil. Sempre com uniforme completo, nem sempre no horário. Na verdade, a gente não considera mais o Chess como torcedor, né? Porque a gente vem aí querendo aplicar multa nele. Ele já recebeu uma punição aí, que é nosso famoso corredor, porque um dia chegou atrasado. Na camisa, o número do ídolo. É um moleque assim que eu tenho um carisma muito grande por ele. É um moleque que eu me identifico muito com ele, porque eu via que assim, quando eu era mais novo, eu também era assim, eu amava basquete. E assim, é um moleque dedicado também, né? E assim, é um moleque que gosta de mim, né, Chess? É meu jogador preferido do mundo. Se o Chess vai em todos os treinos, imagina se ele vai perder jogo. Quando tem Minas em quadra, tem ele na torcida. Jogo duro contra o Palmeiras pelo Novo Basquete Brasil. Depois de um mês só com jogos fora de Belo Horizonte, chegou a hora de matar a saudade. Mas o Chess parecia triste. Por que você tá tão quietinho? Porque o Adib não tá jogando bem. Adib passou a maior parte do jogo no banco de reservas. Tenso como o Chess. Partida equilibrada. No último minuto, Minas 1 ponto atrás do Palmeiras. Mas desperdiçou 2 ataques seguidos. Uma olhada no placar, não dava mais. 73-68 para o Palmeiras. Foi um jogo apertado, Neto jogou bem, o Mino também jogou bem. Tem hora que você perde e hora que você ganha, é assim que basquete funciona. Pelo visto, viver o basquete de um jeito especial, desde cedo, já está funcionando. Para o Camisa 8, nota 10 no esporte. Muito legal. Bom, o Uberlândia perdeu para o Pinheiros por 83-80 e o resultado eliminou a equipe do Triângulo. Mas essa não é a pior notícia para a torcida, gente. Depois da partida, o supervisor do Uberlândia, Fernando Larraldi, disse que o time vai ser fechado no fim da temporada. Olha que onda! É a cearense Silvana Lima mandando uma nota 10 no torneio de Bells Beach, na Austrália. Pois é, mas apesar desse notão, ela foi derrotada e vai para a repescagem. Num dia que não foi bom para os brasileiros, não. Olha o Filipinho aí, camisa amarela mostrando que é o número 1 do ranking. No meio da galera, dando autógrafos, tá cheio de moral. Mas no mar, a história foi diferente. Também foi derrotado e vai atrás de uma vaga na repescagem. Além dele, outros 6 brasileiros não foram bem e vão ter que ralar para seguir na competição. Clima tenso no Maracanã. Eu parei, olhei. Uma produção especial. Um gol histórico. Quando o Pet pegou a bola para bater a falta. Contado pelos personagens que estavam lá. A energia positiva e pensamento da torcida levou a bola, carregou para aqui. É a estreia da série Memórias de um Gol. Petkovic para falta, cobrança! Quer que repita de novo? Domingo, no Esporte Espetacular. A seguir, você vai ver que o Cruzeiro pode se dar ao luxo de escolher quem não quer enfrentar na semifinal do Mineiro. E a reação descontrolada do Fabrício do Internacional. Olha só, ao ser vaiado pela torcida, o jogador acabou afastado pela diretoria. Estamos de volta para falar de Cruzeiro e Tombense, jogo que a Globo mostra no domingo às 4 horas da tarde. Mas a gente vai estar de olho em tudo que rolar nessa super rodada. Em cada gol vai ser muito importante e pode definir o futuro das equipes no campeonato. O que estaria pensando o técnico Marcelo Oliveira? Provavelmente no jogo decisivo contra o Tombense no domingo. O esforço valeu a pena. O Cruzeiro chega à última rodada da fase de classificação com um privilégio. É o único time que depende das próprias forças para terminar na liderança. O que está na nossa cabeça é se manter em primeiro. E então, para se manter, temos que ganhar esse jogo. Então, vamos com esse pensamento.
e o adversário da semifinal, isso fica aí para a tabela. Escolher o adversário não dá, mas dá para escolher quem não enfrentar. Se o Cruzeiro vencer no domingo, não pegará nem Atlético, nem Caldense na semifinal. Jogaria contra Tombense ou América e teria vantagem de atuar por 2 empates ou por uma vitória e uma derrota com a mesma diferença de gols. E ainda tem mais. O Cruzeiro vai defender uma longa invencibilidade. Não perde para um time do interior do estado há 39 jogos, com 35 vitórias e 4 empates. A última derrota foi há mais de 3 anos, em fevereiro de 2012. 1-0 para o Guarani de Divinópolis, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Para manter a escrita e a liderança do campeonato, força máxima. Nenhum jogador deve ser poupado. Henrique Dourado treinou ontem no lugar de Leandro Damião, mas foi só uma precaução. O lateral direito, Mike, está confiante. Esse ano ainda tenho certeza que eu não consegui mostrar o que eu vinha mostrando. Mas estou trabalhando para isso, estou tranquilo e na hora certa tudo acontece. A hora certa pode ser no domingo. Por isso, o jogo não sai da cabeça do treinador. O Internacional venceu no Gauchão e teve, gente, jogador surtando em campo. Um lateral que já fez golaço. A bola passou Fabrício! E que gol de Fabrício, número 6! O cara que marcou o primeiro gol do novo Beira-Rio. Fabrício, que está há quase 4 anos no Inter. Apesar disso, ele convive com vaias da torcida colorada. Ontem, contra o Ipiranga pelo Gauchão, a cena se repetiu e o Fabrício surtou. Opa, Fabrício, não, aí ele inviabiliza o negócio. O Fabrício fez sinais obscenos, está expulso de campo pelo árbitro. Luiz Teixeira Rocha perdeu completamente a cabeça. O Fabrício, o que é isso? Transtornado, o Fabrício tirou a camisa do Inter e jogou no gramado. Os companheiros tentaram segurar a onda, mas não teve jeito não. Fabrício saiu de campo sem a camisa e ainda falou para a torcida que vai embora do clube. O Internacional suspendeu o atleta até o fim de semana e prometeu uma decisão na segunda-feira. Infelizmente, a gente não estava vencendo. Alguns torcedores, 3, 4, começaram a vaiar ele. Às vezes você não está no momento bom, tem que abaixar a cabeça e trabalhar. 6 minutos depois do acesso de raiva do Fabrício, veio a vitória do Inter. Nilmar sofreu pênalti e o D'Alessandro fez o gol da vitória sobre o Ipiranga. O Inter agora é líder do Gauchão. Os times brasileiros ocupam as primeiras posições do Grupo 2 da Libertadores, mas quem está arrebentando mesmo é o Corinthians. 7 milhões de dólares. Na cotação de hoje, o equivalente a 22 milhões de reais. Dá para comprar umas 100 mil camisas oficiais de futebol. Dá para encher a garagem com mais de 700 carros populares. Ou dá para fechar com apenas um centroavante. Os bons, é verdade. Cruzamento pro Guerreiro, toque de cabeça. 7 milhões de dólares é quanto o Guerreiro pede para renovar contrato com o Corinthians, que termina no meio desse ano. Parece muito dinheiro, né? E é. Mas o Guerreiro tá cheio de bons argumentos. Emerson dominou na entrada da área, fez o cruzamento no gol! Ontem o Corinthians já vencia o Danúbio do Uruguai em São Paulo, gol do Jadson. Aí o Guerreiro desandou a mandar a bola para a rede. Sempre bem colocado, sempre num toque só. E ignorando solenemente a marcação dos zagueiros. 4-0. Emoção para a torcida, vir aqui e assistir um jogo desse. Com o Guerreiro inspirado e muito valorizado, o Corinthians segue implacável na Libertadores. 4 vitórias em 4 jogos na fase de grupos e classificação praticamente selada para as oitavas de final. O bicho está pegando pela outra vaga. O jogo era entre São Lourenço da Argentina e São Paulo.
Mas o Calterúcio tava mesmo, era em clima de São João. Soltou um balão que deixou o Tolói perdidinho. E depois mandou foguete para cima do Rogério Ceni. São Lourenço venceu por 1-0 e empatou em pontos com o São Paulo. 6 para cada um, a 2 rodadas do fim da primeira fase. A seguir, tem uma provocação que por pouco não acabou em briga feia no UFC. E a volta de Douglas Santos ao Atlético, animadíssimo com a chance de estar nas Olimpíadas. O Atlético vai ter um reforço importante na partida contra o Boa Esporte. Ele ainda é garoto, mas já está cheio de moral. O treino de finalizações no Atlético teve um reforço de luxo nos passes. Um jogador de seleção, Douglas Santos está de volta à lateral esquerda. E esse cantinho do campo também sentiu a falta dele. Enquanto o jogador esteve com a seleção olímpica, Leverkusen testou o Emerson Conceição contra o Tombense e até improvisou o lateral direito Patrick para o lado esquerdo contra o Vila Nova. Mas o lugar parece já ter dono. O que eu passei lá foi bom, acho que os 2 jogos eu entrei e fiz bem o meu papel e vou tentar voltar aqui e fazer o meu também. Pela seleção, Douglas Santos entrou no segundo tempo na goleada do Brasil por 4-1 contra o Paraguai. E até começou como titular no jogo seguinte contra o México. Foram exatos 96 minutos pela seleção olímpica durante os 2 amistosos. Tempo suficiente para alimentar o sonho de voltar a vestir essa camisa no ano que vem, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nas entrevistas que perguntaram, eu já falei que eu tenho esse sonho de jogar as Olimpíadas. Eu acho que o Brasil está precisando dessa medalha e eu quero permanecer e que eu possa conquistar essa medalha aí. A cabeça agora está nos próximos desafios do Atlético. Mas Douglas Santos sabe que o caminho para o Rio de Janeiro começa aqui em Minas. E aqui eu vim e conquistei o meu espaço. Eu acho que permanecer vai ser bom para mim. Eu acho que jogando aqui, acho que vai ser um fruto para que eu possa jogar também as Olimpíadas. O negócio tá pegando fogo no UFC 189, hein? Teve confusão no último evento da turnê ao redor do mundo para divulgação da luta. E o brasileiro campeão dos penas, o José Aldo, foi até a casa do adversário. O desafiante é o irlandês Conor McGregor. E olha só que abusado esse cara. Chegou até a roubar o cinturão do Aldo. Aí o Aldo ficou louco, né? A coisa ia esquentar ainda mais se não fosse o chefão do UFC, Dana White. Os dois se enfrentam no dia 11 de julho em Las Vegas, nos Estados Unidos. Cara folgado, hein? Gostei não. Então até amanhã. Beijo, boa tarde.